O governo Lula, por exemplo, vive uma semana bastante movimentada. Por quê? Além do relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao presidente uma série de propostas, como a correção da tabela do imposto de renda, também um novo modelo de reajuste do salário mínimo. E em meio a tudo isso, tem também um atrito entre o governo e o Banco Central. Então, justamente sobre esse balaio de informações, a gente conversa agora com o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Zeca Dirceu. Deputado, obrigada pela gentileza de conversar conosco aqui na CNN. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Basília. Bom dia, Gustavo. Uma alegria estar aqui com vocês. Pois é, são tantos assuntos, né? Tantas frentes de trabalho. Eu gostaria de ouvir do senhor qual seria a maior complexidade deste momento. Qual que é aquele paredão, aquele assunto que é o mais difícil, o mais complexo, mas que vocês estão trabalhando dentro da Câmara dos Deputados para conseguir avançar? O tema sempre o mais importante, né, acaba sendo o tema da economia. A população sente, né, nos últimos anos o resultado de uma política que foi desastrosa. A gente tem hoje 30 milhões de pessoas passando fome no país, muita gente desempregada, né, os salários foram sendo achatados, né, ficaram congelados, o custo de vida aumentou muito e aí o país vive esse caos. O presidente Lula, né, está nos orientando a priorizar esse assunto. Por isso a gente teve várias reuniões com o ministro Fernando Haddad, por isso nós estamos articulando, né, a preparação de uma votação para a reforma tributária, né, e há essa luta, essa crítica necessária aos juros abusivos, aos juros muito elevados no país, que prejudica o desenvolvimento, né? Dificulta a vida do pequeno e médio empresário, até mesmo do grande, dificulta a vida do pequeno e médio agricultor, dificulta a vida de quem quer trabalhar, de quem quer produzir, de quem pode gerar emprego, de quem pode trazer desenvolvimento, né? O país precisa retomar um investimento. Hoje o Brasil tem a taxa de juros mais alta do planeta, mas não é só isso, ela está muito descolada do segundo, do terceiro, do quarto pior lugar. Então, a gente está fazendo um esforço muito grande para cuidar dos temas da economia, mas com essa visão que o presidente Lula tem, né? Olhando como ele toca a vida das pessoas, como ele atinge quem está lá endividado, como ele atinge quem está desempregado, né? Como ele atinge quem está vivendo uma vida difícil, que no final do mês trabalha 10, 15, 12 horas por dia, e as contas não conseguem minimamente ser pagas, né? A esse trabalhador, a esse pequeno empresário, a esse empreendedor individual, que, é claro, a gente tem dedicado as nossas energias. Seguimos ouvindo o deputado federal e líder do PT na Câmara dos Deputados, deputado Zeca Dirceu. Chamo agora a Basília Rodrigues para a nossa conversa. Basília, por favor. Oi, tudo bem, deputado? Obrigada pela entrevista. Eu gostaria de saber a indicação de um petista para a Comissão de Constituição e Justiça, no caso Rui Falcão, terá qual efeito na avaliação do senhor para o governo? A gente compreende que facilita a vida do governo Lula, pelo menos no primeiro ano, no que diz respeito à principal comissão, aquela que analisa como uma porta de entrada, né, boa parte dos projetos. É isso? Ou vocês querem criar teses a partir dessa comissão, querem apoio para algum projeto específico que irá passar na Comissão de Constituição e Justiça? Primeiro, eu queria destacar, Basília, que é uma grande vitória, é sinal de novos tempos, né? Há muito tempo, a bancada do PT, no caso hoje eu represento também a bancada da Federação, com o PCdoB, com o PV, há muito tempo a gente não ocupava, né, uma posição de poder de tanta relevância, né, na Câmara dos Deputados, né? Por que a CCJ é muito importante? E aí vai acabar passando por lá vários temas, porque com raras exceções, todos os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, né, eles precisam, antes de ir para o plenário final, antes para a votação definitiva, passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né, até para conferir se há ali, né, preceitos que atendem à nossa Constituição. Então, dificilmente algum tema de outras áreas, vamos citar aqui a agricultura, a saúde, a educação, o turismo, o social, o esporte, né? Dificilmente algum tema da própria pauta econômica chega até o plenário sem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E muitos problemas que acontecem no Senado, quando há ali um desentendimento, há ali uma dúvida sobre o funcionamento da casa,
é a Comissão de Constituição e Justiça que um deputado, um partido, um líder pode recorrer quando não está satisfeito com a decisão que foi tomada, por exemplo, pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Então, o deputado Rui Falcão é muito experiente, né? Um deputado que já foi, inclusive, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Ele vai, com certeza, ali conseguir desempenhar um papel importante para o país, ao mesmo tempo para nos auxiliar no trabalho interno da Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, para ajudar o governo do presidente Lula a ter tranquilidade, a poder funcionar sem estar envolvido em grandes polêmicas e sem estar envolvido em ações, né, que possam criar, por parte da oposição, obstáculos ao funcionamento do país. Isso é fruto de um acordo que nós fizemos com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com todos os demais líderes partidários, inclusive envolvendo partidos que ainda estão na oposição. A gente tem vivido uma semana muito potente em relação ao Banco Central, não só pelas críticas, e o senhor vem reiterando-as, mas também depois das entrevistas de Campos Neto, presidente do Banco Central, entrevistas públicas e tudo mais. Então eu chamo Thaís Herédia aqui para a conversa, para poder contribuir intelectualmente nesse nosso bate-papo com o deputado Zeca Dirceu. Herédia. Bom dia, deputado. Bom dia. Obrigada por estar conosco. Deputado, queria saber do senhor sobre a institucionalidade, porque me parece que há uma tentativa de responsabilizar a pessoa de Roberto Campos Neto por uma decisão que conta com um corpo técnico e pesquisa e modelos econométricos e bom senso e consenso entre economistas sobre como chegar à taxa de juros que o Brasil adota hoje. Como é que vocês enxergam essa diferença entre o poder de Roberto Campos Neto e todo o corpo técnico do Banco Central e outros diretores, inclusive de carreira, tomando a decisão sobre os juros para controlar a inflação no Brasil? Thaís, eu não acredito que seja uma coisa de ordem pessoal. Eu acho que também nem tem muito a ver com a questão da autonomia, da independência do Banco Central. As críticas que eu tenho feito, que o presidente Lula tem feito, né, não são só nossas, né? A população, como eu disse, o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio agricultor, quem quer investir, né, todos são críticos a essa taxa de juros tão elevada. A Quest publicou uma pesquisa ontem que mostra que 76% da população pensa igual a gente pensa, né? Acham que o juros está muito elevado, acho que é correto o país fazer um movimento para, de forma responsável, de forma gradual, e reduzindo a taxa de juros. Ninguém está propondo aventura, ninguém está propondo cavalo de pau, ninguém está propondo que se desconsidere, né, o quanto é importante também controlar a inflação. O que a gente precisa é, primeiro, que o Banco Central, o seu presidente, preste contas, né? Ele tem que ir ao Congresso. Isso é natural, isso é necessário, né? Lá no Congresso estão a representação da população brasileira. Acabaram de ser eleitos 513 deputados, 81 senadores. Ali estão todos os partidos, governo e oposição, ali estão todas as ideologias. Por que ele não pode ir lá? Eu estou sugerindo até que ele se antecipe a esse movimento de convite, de convocação, que ele se antecipe a essa polêmica, a esse estresse que vai sendo gerado e vá espontaneamente, combine lá com o presidente Arthur Lira, combine conosco, vá ao Congresso Nacional. Vai ser respeitado, vai ser bem tratado, como tem que ser qualquer autoridade. Nós vamos fazer os questionamentos, vamos colocar as sugestões, vamos apontar caminhos diferentes do que esse caminho que infelizmente marcou os últimos tempos, de uma taxa de juros extremamente elevada, com o argumento que isso é o único jeito de controlar a inflação. Isso não é verdade e o que está acontecendo em outros países prova que não é verdade. Tem muitos países que foram reduzindo a taxas de juros, né, ao longo dos últimos anos e não houve um surto inflacionário. Então, o Banco Central e o presidente precisam, né, olhar para a realidade do país, né, para a dor e o sofrimento da população e para as necessidades da gente voltar a crescer, a se desenvolver. Deixa eu só complementar aqui, deputado. Quando o Banco Central decidiu jogar a taxa de juros para 2% ao ano, lá em 2020, todo o processo de redução da taxa nos últimos anos, o senhor acha que mudou a premissa da decisão de lá para agora? Quer dizer, há uma incompreensão para para subir a taxa de juros e não para reduzir quando o processo aconteceu? Mas eu não sou economista, né? Mas não precisa ser para poder debater esse tema, né? O que a gente está propondo, né, não é nenhuma medida, né, extremamente ousada, né, não é nem um cavalo de pau, não é nenhuma mudança exagerada, é que gradualmente o Banco Central vá reduzindo as taxas de juros e vá se observando, né, o comportamento da inflação. Eu quero, por exemplo, questionar o presidente do Banco Central por que isso não pode ser feito.
ele precisa estar lá no Congresso para explicar isso. Basília? A gente falava tanto de intervenção do governo passado, né, que é a nossa memória mais recente, em instituições como a Petrobras. O senhor não acha que essa pressão em cima do presidente do Banco Central também é uma forma de traduzir a interferência do governo, né, já que tem parlamentares da base aliada do governo, parlamentares que falam pelo governo, apoiando a saída de Campos Neto ao Congresso? Vocês não estão tentando jogar pressão em cima de um presidente de uma estatal e fazer disso uma forma de interferência do governo nas estatais? Basília, eu estou bastante convencido, né, que não há pressão, não há interferência indevida, exagerada. Há pressão e interferência necessária. A gente precisa lembrar, né, que o presidente Lula já governou o país por 8 anos. Né? Naquela época não havia uma imposição legal de força de lei, né, para que o Banco Central tivesse independência e autonomia. E mesmo assim, o presidente Lula deu independência e autonomia. Né? Ele escolheu, por exemplo, né, no primeiro ano de governo, no início do governo, no primeiro mandato, o Henrique Meirelles, que era deputado federal eleito pelo PSDB, teve que renunciar ao mandato, era um economista muito respeitado, assumiu o Banco Central, né, e conduziu com independência o Banco Central, mas muitas vezes sujeito até mesmo por nós, né, até mesmo pelo presidente Lula. Naquela época era o vice-presidente Zé Alencar que falava muito da taxa de juros. Né, o Henrique Meirelles esteve em muitos momentos sujeito a questionamentos, sujeito a sugestões diferentes do caminho que ele estava dando ao Banco Central. E ele sempre tratou, a lembrança que eu tenho, com naturalidade. Teve algumas vezes, inclusive, no Congresso Nacional, né, prestava contas aos deputados, aos senadores e dialogava com o governo federal. O que a gente quer é diálogo, entendimento a favor do país. Para quem está nos assistindo e está desempregado, para quem está nos assistindo, trabalha e no final do mês não consegue pagar as contas, poder ter uma vida melhor. Deputado, estou lembrando aqui, o Henrique Meirelles, na verdade, ficou os 2 mandatos de Lula, né, à frente da presidência do Banco Central, e logo no primeiro ano chegou a levar a taxa de juros do Brasil, que hoje está em quase 14%, a 26,5%. E a inflação não estava tão alta quanto agora, mas rodou durante muito tempo nesse patamar. O senhor falou, quando o senhor citou Henrique Meirelles, o senhor disse assim, ele foi eleito deputado, abriu mão, renunciou ao cargo. Esse é um outro ponto que o seu partido, as lideranças do PT têm feito, que ele, como assim uma pessoa que não foi eleita está tomando decisões sobre a taxa de juros? Como é que o senhor enxerga a escolha de um nome técnico e deslocado e descolado do governo e do processo eleitoral para cuidar da moeda, que é um ativo do país, da sociedade brasileira e não de um governo? Porque esse não é o ponto central. Né? Na minha avaliação, no meu modo de observar essa questão, para mim, se o Campos Neto é assim ou é assado, pouco importa. Né? Se o Banco Central é ou não é autônomo, independente, também não é a grande questão. Eu estou preocupado com as decisões que têm sido tomadas e eu estou preocupado, e eu sinto isso no presidente Lula, principalmente com as consequências que essas decisões trouxeram para a vida das pessoas, para o funcionamento do país. Não tem como o país, com vigor, voltar a crescer, voltar a gerar emprego com uma taxa de juros tão elevada, que inclusive tem um custo muito grande para o próprio governo federal, para o próprio contribuinte, para o próprio pagador de impostos. Né? Grande parte do nosso orçamento é consumido com o pagamento de juros, né, da dívida pública brasileira. Então, isso custa muito caro para o cidadão que paga imposto. Esse dinheiro, por exemplo, se os juros estivessem menores, poderia estar sendo investido na saúde, para zerar filas de exames, de consultas, de cirurgias. Esse dinheiro que hoje o país paga de juros poderia estar sendo investido na educação, para a gente retomar a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação, que é importante para o país crescer. Esse dinheiro poderia estar sendo investido para uma ação mais ampla do programa Minha Casa Minha Vida. Então, quem está assistindo está pagando aluguel e acompanhou que o presidente Lula está no Nordeste relançando o Minha Casa Minha Vida, precisa entender isso, né? Quando você briga para baixar os juros, você está brigando também por orçamento, para o país pagar menos juros, liberar o orçamento, que vai fazer quem está assistindo sair do aluguel e poder pagar uma prestaçãozinha pequena, ter a sua própria casa. Então, a nossa luta não é por uma questão de ordem ideológica, pessoal, política, né? É uma discussão sobre a vida das pessoas e que a taxa de juros
acaba impactando de forma muito incisiva. Eu acho que essa discussão do quanto que isso tira dinheiro do orçamento é muito fácil de quem está em casa entender o quanto que é o país, é o cidadão brasileiro que precisa de saúde, que precisa de educação gratuita, que está, na verdade, ficando prejudicado. Deputado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que quer fazer uma harmonização ali, uma harmonia entre a política fiscal, que é da responsabilidade dele, e a política monetária, que é do Banco Central. Simone Tebet, ministra do Planejamento, disse essa semana que o maior entrave para o crescimento do país é o rombo das contas públicas. Dito isso, eu queria saber qual é a contrapartida que o governo vai dar, então, na sua esfera de responsabilidade, para permitir uma queda dos juros. Olha, o ministro Haddad já está anunciando detalhes, está preparando, né, um novo arcabouço fiscal. Né? O governo vai agir com responsabilidade. O presidente Lula, como eu disse, já governou o país por 8 anos e durante aquele período foi muito responsável. Né? O governo sempre gastava menos do que arrecadava, o país teve superávit, né? O país equilibrava as suas contas, tinha cuidado com a questão fiscal, então isso vai ser entregue. É claro que o governo está com 40 dias, né? Não dá para a gente ainda ter resultados, né, muito sólidos, né, que possam ser apresentados em relação a isso. Né? Mas o ministro Fernando Haddad também é uma pessoa testada. Ele já foi ministro da Educação, por exemplo, que é a área que eu atuo, eu sou apaixonado pela educação, acho que é a grande ferramenta que a gente tem para transformar o país. E quando ele foi ministro da Educação, né, ele tomou decisões sempre muito equilibradas, inclusive dialogando com a oposição, dialogando com o Congresso Nacional, prestando contas ao país. Então, o governo vai sim entregar, o governo vai sim contribuir, né, para equilibrar, né, o país, para ter responsabilidade fiscal e para transmitir às pessoas algo que é muito importante, né, que é estabilidade, previsibilidade. Né? E um outro ponto que a gente precisa destacar, quando fica parecendo que tem uma briga, que é uma polêmica, primeiro que isso não existe. E segundo que a grande tarefa que o presidente Lula tem nos dado, entre outras, é pacificar o país, né? É melhorar as relações, é restabelecer a democracia, é construir processos de diálogo e de acordo. Então, ninguém está querendo impor nada, né? Ninguém está querendo fazer pressões exageradas. O que a gente quer é dialogar, buscar construções coletivas e a gente quer explicação, porque essa explicação não tem que ser dada só ao Congresso, só ao governo, ela tem que ser dada ao país. Como eu falei, ela tem que ser dada a quem está lá desempregado, ela tem que ser dada a quem está trabalhando 10, 15 horas por dia e no final do mês tem uma renda que não é compatível nem para pagar água, luz, né, e as despesas básicas de uma família. As pessoas estão se endividando ao ponto que o governo vai ter que criar agora um programa, que é muito positivo, o presidente Lula acerta, né, que é o Desenrola, né, que vai beneficiar 50, 60 milhões de pessoas. O ministro Haddad esteve com a gente na nossa última reunião agora, essa semana, do Diretório Nacional, né, disse que está ainda preparando, né, os detalhes, depende da aprovação do presidente Lula, mas o país vai ter um grande programa para refinanciar dívidas. Né? Se as coisas estivessem indo bem, né, se as decisões do Banco Central tivessem sido acertadas, a gente não ia ter 50, 60, 70 milhões de pessoas, né, precisando de um programa como o Desenrola para poder limpar o nome, poder voltar a ter crédito e até mesmo alguns poderem voltar a investir, porque aí nesse meio tem muito pequeno empresário, tem microempreendedor individual. Então são essas questões que nos movem, viu? Deputado, para a gente poder encerrar aqui a conversa, não posso deixar de trazer esse assunto. O senhor cresceu no ambiente político, o senhor é filho de José Dirceu, que, aliás, nós vimos que voltou ao campo político nos últimos dias. E o senhor representa um partido que está tendo ali de reconstruir a sua credibilidade e a sua confiança com o povo brasileiro e também dentro do Congresso. Quero te ouvir sobre essa complexidade e como tentar limpar esse passado com escândalos de corrupção e fazer com que o povo confie mais uma vez na gestão para os próximos 4 anos. Olha, o PT completa, né, nesse mês, comemoramos essa semana, né, 43 anos. Eu tenho muito orgulho da história do Partido dos Trabalhadores. É o maior partido do Brasil, né, um dos maiores partidos do mundo, o maior da América Latina. Né, a população reconhece em nós, né, uma organização humana muito confiável. Senão nós não teríamos ganho 5 eleições presidenciais. Só não ganhamos 5 consecutivas porque em 2018 nós disputamos uma eleição onde a eleição foi manipulada por uma ação jurídica totalmente ilegal,
que ficou caracterizada pela Lava Jato. O presidente Lula, em 2018, liderava as pesquisas e foi tirado da disputa, foi preso de forma totalmente injusta e ilegal. Então, assim, eu nasci em 78, né, cresci dentro do PT, né, hoje sou líder da nossa bancada na Câmara e tenho muito orgulho da história do nosso partido. Qualquer organização humana, é claro, ela está sujeita a erros, né? O PT cometeu erros. Mas quando a gente olha a história, e nós estamos repassando isso agora, né, nesse momento do aniversário, né, os acertos do PT são infinitamente maiores do que os erros, né, e o partido deu uma contribuição muito grande à democracia brasileira, deu uma contribuição muito grande à vida do povo brasileiro pelos inúmeros programas que foram criados, que estão sendo retomados agora e que impactaram muito a vida das pessoas. Se não tivesse impactado positivamente, né, o presidente Lula não teria voltado a governar o país, nós não teríamos ganho, né, a nossa 5ª eleição presidencial. Conversamos com o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Zeca Dirceu, e agradecemos mais uma vez a gentileza. Obrigada, deputado.